Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Será que a fé remove montanhas ou move montanhas? Dependendo da tradução da Bíblia que você tem, você pode encontrar essas variações. Mas o que importa agora é a gente refletir um pouquinho sobre essa afirmação. Veja, quanto a gente pode encontrar esse fato na Bíblia. Em Mateus 17:20, os discípulos já tinham sido ordenados que poderiam fazer milagres, que poderiam expulsar demônios e outras coisas que envolvesse o mundo espiritual, como cura, por exemplo. Só que eles não conseguiram, em um episódio, curar um jovem. Então eles questionaram Jesus. Puxa, nós não conseguimos. O que houve? Se nós recebemos esse mandado, se nós recebemos essa autorização, o que houve que não conseguimos curar esse jovem? Jesus olhou para eles e falou: vocês não têm fé, vocês são de pouca fé, porque a fé pode tudo. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer milagres irreparáveis, milagres inimagináveis. Dessa forma, eu digo para vocês, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte ou para essa montanha: sai daqui, vai para lá, que ela irá. Muitas vezes nós achamos que todas as parábolas tratam apenas de analogia, e às vezes parece uma coisa tão gigante, tão distante e gigante, que fica difícil chegar até nós. Mas como nós nos comportamos mediante a fé? Existem algumas pessoas que afirmam ter fé, mas na verdade ficam testando o tempo todo o mundo espiritual. Ficam testando no sentido de fazer as coisas em prol ao seu ego. Muitas vezes nós confundimos que ter fé é como agir de forma mimada. Eu quero essa coisa, eu quero esse evento, eu quero essa coisa material, eu quero esse relacionamento e eu tenho fé que Deus vai me dar. Só que muitas vezes nós não reparamos que na verdade nós não temos fé, nós temos ego. Nós temos ego de achar que somos donos da razão, que sabemos o que é melhor. Se você reparar, os discípulos estavam ali preocupados com a ordenância, preocupados com eles. Eles foram ordenados, eles enquanto pessoas foram ordenados a praticar atos de cura, a expulsar demônios e a fazer milagres. Só que eles estavam achando que era eles que iam fazer, que esses aspectos estavam ligados a eles enquanto pessoas, enquanto ego. No entanto, eles foram autorizados pela fé, eles foram autorizados a trabalhar pelo Espírito Santo e não por eles. Quando nós temos fé, nós deixamos que a espiritualidade, que sabe certamente muito mais do que nós, faça o que tem que ser feito. Nós deixamos que as coisas cheguem até nós pelo Espírito de Deus, pelo mundo espiritual, e paramos para nos colocar como deuses, colocar como detentores da verdade, e paramos para refletir o que Deus ou o que a espiritualidade está querendo nos ensinar. Às vezes, as situações precisam chegar até nós para que nós possamos aprender com aquilo. Muitas pessoas confundem isso, falam que tudo é obra do inimigo, do maligno, que está, de certa forma, testando. Poderia até ser, se nós não pararmos para pensar o que nós temos que aprender com aquelas situações. Ter fé, então, é muito mais do que pensar que nós podemos dar respostas, que nós sabemos o que é correto e que nós temos condições de testar ou dizer para Deus o que tem que ser feito. Ter fé, nesse caso, seria então se jogar nos braços do Pai, compreender que tudo o que acontece na sua vida é para o seu melhor e para a sua evolução, e aí ter fé que tudo na sua vida acontece com um propósito. Ter fé, então, ele vai transcender aquele eu, vai transcender, vai ser muito maior do que o seu achismo, do que o seu ego, que está tentando ditar regras o tempo todo, inclusive dizendo para Deus o que é certo ou errado. Ter fé é acreditar que Ele sabe o que é certo ou errado, que a sua espiritualidade está agindo sempre para que você possa melhorar, possa evoluir, possa ser feliz, e as coisas que chegam até você são para que você aprenda. Ter fé, então, é esse ato de ir, e não importa o que aconteça, você vai compreender de uma forma melhor, vai compreender de uma forma que vai fazer com que você transcenda
a si mesmo. E quando a gente fala transcender, não é que você vai entrar no estado búdico, vai evoluir ou vai morrer e vai para o céu. Não estou falando disso. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando no contato que você tem com você mesmo e com as outras pessoas. Ter fé é se preocupar. Note, Jesus nos colocou apenas, só que dentro desse apenas existe uma complexidade de informações de 3 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo e a ti mesmo. A fé, então, engloba esses 3 aspectos que parecem simples e de certa forma são, mas também são complexos, porque tudo quando você vai pensar na profundidade espiritual é bem complexo. Veja, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você tem fé que esse Deus existe, que existe um mundo espiritual, que existe alguma coisa que transcende, você vai se preocupar com ele, você vai se preocupar em conhecer, você vai se preocupar em saber, você vai se preocupar em se dedicar. Uma mãe que ama um filho não deixa um filho ao léu, não doa o filho e não quer saber mais. Às vezes até precisa que alguém cuide por não ter condição, mas sempre está ali buscando compreender um pouco mais e fazer um pouco melhor para o seu filho. Então, se você ama a Deus, certamente, se você tem fé, você vai se preocupar com esse aspecto. Já amar a si mesmo significa também se preocupar com as colocações do que é melhor para você. Em você, como filho de Deus, como você pode se amar, como você cuida do seu corpo, como você cuida do seu espírito, como você cuida do seu bem-estar. E depois, amar o próximo. E o próximo é o próximo mesmo, porque eu falo muito isso nos cursos, nas palestras. Você fazer bem para uma pessoa que você não conhece, você fazer bem, você viajar e fazer caridade por uma pessoa que você não conhece, é muito mais fácil do que fazer bem ou conseguir amar e perdoar o próximo mesmo, pai, mãe, tios, colegas, amigos, cônjuges, filhos, pessoas que te magoam, a sua convivência próxima. Isso é o difícil. Como você pode fazer para amar, perdoar, impactar positivamente o próximo? Esse sim é o difícil. Fazer caridade para quem não se conhece acaba sendo muito mais fácil. Na medida que você acaba conhecendo até mesmo as pessoas que você está fazendo caridade, você acaba se decepcionando e muitas vezes deixando de fazer esse tipo de caridade. Então preste atenção, quando a gente fala de fé, a gente não fala nada mais do que saber viver, respeitar e entender que tudo que vem do mundo espiritual e chega até nós tem um porquê, tem uma razão e com isso eu vou aprender. Isso é ter fé. E se você tem fé que para você chegam as coisas melhores, chegam as coisas para te fazer melhor, certamente a sua vida será melhor. E a fé move montanha? Sim, ela move montanhas, ela faz milagres, geralmente faz milagres em várias situações, faz milagres em diferentes momentos, só que nós não conseguimos enxergar, porque estamos presos no nosso ego. Se você estudar um pouquinho de biologia, você vai ver que o que acontece no seu corpo, minuto a minuto, segundo a segundo, é um milagre por si só, para que você tenha uma permanência na existência e consiga fazer o melhor a isso. Seu corpo está o tempo todo modificando, seu corpo está o tempo todo trabalhando 24 horas, igual uma grande fábrica, igual uma grande cidade, igual o mundo inteiro, e ele nunca para sem que você, ao menos, perceba ou preste atenção. Isso por si só é um milagre que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então a fé, ela vai se basear praticamente em entender que a questão não é o nosso ego, muito pelo contrário, que nós devemos dominar o nosso ego e acreditar que a espiritualidade sabe muito mais do que nós. Acreditar que tudo que chega para nós, essa oportunidade de aprender, é uma oportunidade para que você alcance o seu caminho de felicidade. Isso é a fé. Muitas vezes as pessoas confundem a fé como alguma coisa surreal, mas na verdade não é. É o dia a dia e o passo a passo, podendo também ser as coisas surreais. É claro que pode, mas desde que você aprenda que o micro é macro. Espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais sobre isso. Um grande abraço e até a próxima.